Olá, nosso projeto é sobre análise de energias das estruturas conformacionais do ciclo hexano e do efeito anomérico dos monossacarídeos. O esquema da apresentação, ela vai se dar pela introdução, objetivo, metodologia, resultados e conclusões. Esse esquema vai se repetir duas vezes devido ao assunto do ciclo hexano e do efeito anomérico dos monossacarídeos. Começando pelo ciclo hexano, o ciclo hexano ela é uma molécula orgânica cíclica que apresenta apenas hidrocarbonetos com a forma molecular C6H12. Ela pode apresentar vários tipos de conformações devido ao seu grau de liberdade de rotação em cada ligação carbono-carbono. A conformação dela não deixa ser planar devido à sua forte tensão angular, que no caso daria maior que 109 graus. Então, as possíveis conformações são a cadeira, meia cadeira, barco e barco torcido. Enquanto a mais estável seria a cadeira, porque ela tem a livre tensão angular e estérica, enquanto o barco acaba tendo tensões estéricas, desestabilizando a molécula. Então, o objetivo do nosso projeto é tentar reproduzir a isomeria conformacional e o diagrama de energia potencial do ciclo hexano, usando a química computacional e comparar com os valores da literatura. A metodologia adotada foi abrir no Can Compute e usar o GANS. No GANS, a gente achou direto a molécula do ciclo hexano e colocamos os seguintes parâmetros da geometria otimizada e a base PM6 para a conformação cadeira e barco torcido. Esse programa nos gerou um output que deu para utilizar dentro do JMOL. Dentro do JMOL, a gente fez a modificação necessária para ter as conformações certas. Ele nos devolveu umas coordenadas. Essas coordenadas serviram para o cálculo com os mesmos parâmetros. Enquanto que no barco e a meia cadeira foi feita a mesma coisa anteriormente, só que dessa vez os parâmetros acabaram mudando, sendo o Saddle Point Search, que nos daria o máximo das energias do nosso gráfico, e o PM6. Os resultados obtidos foram um pouquinho menores do que a literatura, tendo erros maiores que 30%. A gente monta aqui o diagrama da energia potencial das energias calculadas e essas imagens foram geradas através do JMOL. A metodologia próxima que a gente usou foi usar as mesmas coordenadas, só que com outros tipos de parâmetros para obter energia, sendo o Single Point Energy com a base 631G e o DFT função de B3Sleep. Esses foram os resultados obtidos. É possível observar também que aqui deu um pouquinho maior em relação à literatura, só que os erros foram um pouquinho bem menores do comparado do PM6. Aqui foi montado o diagrama novamente, com a energia calculada. Para entender melhor a metodologia realizada, a gente criou um fluxograma para poder nos nortear melhor o caminho. Então, basicamente, no Can Compute, a gente entra na parte do GANS e procuramos a molécula do ciclo hexano. Lá, a gente colocou os parâmetros de PM6, da geometria otimizada para cadeira e barco torcido, e Saddle Point Search para o barco e a meia cadeira. O programa nos gerou um output que foi colocado dentro do JMOL para fazer as modificações das moléculas do formato necessário que a gente precisava. O JMOL nos devolveu coordenadas que utilizamos os mesmos parâmetros na hora do cálculo da energia. Enquanto o segundo cálculo, a gente usa as mesmas coordenadas, só que mudamos as condições do programa. Então, a gente colocou o Single Point Energy, 631G e o B3Sleep para obter as energias. Então, a conclusão é que o parâmetro do B3Sleep 631G com Single Point Energy, ele pôde aproximar um pouco melhor com a literatura, só que apesar dos valores obtidos, possivelmente a energia achada não foi muito próxima com a literatura,
devido à falta de precisão na hora de ter modificado a molécula dentro do JMOL. Agora, a outra parte do nosso trabalho foi estudar o efeito anomérico de açúcares, principalmente da glicose, da galactose e da manose. O nosso projeto consistiu em estudar os monossacarídeos, que são os carboidratos simples, caracterizados por ter um carbono ligado a uma carbonila e outros carbonos ligados às hidroxilas, e eles são classificados de acordo com a quantidade de carbonos na estrutura. Nesse caso, a gente escolheu as hexoses, que são os monossacarídeos que contêm 6 átomos de carbono na estrutura. E eles podem se dar em dois tipos de estrutura, sendo as aldoses e as cetoses. Nesse caso, a gente escolheu as aldoses, que seriam os monossacarídeos que têm o grupo carbonila ligado ao primeiro carbono da estrutura, formando um grupo aldeído, e por conta disso o nome aldose. Uma propriedade importante desses monossacarídeos seria a capacidade de formar uma estrutura cíclica. Ela se dá através, então, da interação desse carbono ligado à carbonila com o carbono ligado à hidroxila no final da molécula. Há um rearranjo da estrutura e, com isso, forma um carbono anomérico, que dá essa estrutura cíclica, e ele é caracterizado por ter 4 tipos de ligações diferentes, sendo elas com a hidroxila, uma com oxigênio, outra com hidrogênio e outra com carbono. E essa estrutura cíclica pode formar 2 tipos de anômeros. O primeiro deles seriam o alfa, a conformação alfa. Ela se dá por conta da hidroxila ligada ao carbono numérico e estar na parte inferior da estrutura. Já a conformação beta, ela se dá por conta dessa hidroxila ligada ao carbono numérico e está na parte superior da estrutura. O efeito que a gente vai estudar seria o efeito anomérico. Há uma divergência quanto à origem desse efeito e sobre a explicação dele. E ainda não há um consenso sobre como surgiu, como se dá, e entre outras coisas. Nisso, há 2 principais hipóteses sobre a explicação desse efeito. A primeira seria a hiperconjugação, que ela se dá por conta do oxigênio, a hidroxila ligada ao carbono anomérico, ser muito eletronegativo, e com isso ele atrai mais os elétrons para si. E com isso, o outro oxigênio ligado tem um par isolado. E esse par isolado é atraído, é deslocalizado para o orbital antiligante dessa ligação. E com isso, a molécula fica muito mais estável e com a energia muito menor. À esquerda tem a conformação alfa, que justamente tem essa posição do orbital favorável para ter essa interação desses pares isolados com os elétrons. E com isso, ele é muito mais estável e tem energia muito menor. Já à direita tem a conformação beta, que esse orbital não está numa posição favorável. Com isso, ele tem energia muito maior e com isso muito menos estável. Agora, a outra teoria seria pela repulsão eletrostática, que ela se daria por conta dos 2 pares isolados dos 2 oxigênios ligados ao carbono numérico, e com isso eles teriam um momento de polo. À esquerda tem a conformação alfa. Ela tem esses momentos de polo antiparalelos, ou seja, há uma repulsão muito menor desses pares isolados, e com isso a energia é muito menor também, e com isso é mais estável. Já à direita, temos a conformação beta. Esses momentos de polos estão paralelos, ou seja, a repulsão eletrostática é muito maior. E com isso, a molécula é muito menos estável e tem energia muito maior. O objetivo do nosso trabalho foi reproduzir esses anômeros alfa e beta desses monossacarídeos e comparar com a literatura, principalmente as porcentagens dessa conformação alfa e beta. Nesse caso, a gente preferiu escolher as autoexoses, principalmente a glicose, a galactose e a manose. A nossa metodologia consistiu em colocar lá no Gen Compute, no Games, procurar essas conformações desses monossacarídeos e utilizar o método da geometria de otimização e o PM6. Com isso, a gente conseguia obter as energias. E com essas energias, a gente conseguia fazer a diferença
a diferença, o ΔE, e relacionar com o ΔG. E também, como essas outras conformações estão em equilíbrio, a gente conseguiu obter uma constante de equilíbrio. Com isso, essa constante de equilíbrio e o ΔG é possível relacionar por uma equação. E a partir dessa equação, obter o valor exato dessa constante de equilíbrio. E com isso, calcular as porcentagens de beta e alfa. Os nossos resultados foram: a glicose na conformação alfa deu um valor muito, muito grande, o que mostra esse grande efeito anomérico que está presente na molécula. Já na galactose, há um valor muito, muito baixo da conformação alfa, o que mostra que o Shinkokuchi praticamente desprezou esse efeito e não levou em conta na hora de fazer os cálculos, e deu um valor muito, muito baixo. Já a manose foi a que mais se assemelhou ao valor esperado na literatura. A nossa conclusão é que, por mais que a gente obteve um resultado razoável por ter um resultado bom de 2 de 3 resultados, a gente considera que fazer algumas modificações ali na hora de fazer os cálculos pode trazer uma energia mais aproximada com a literatura. E essa diferença, a gente levantou algumas hipóteses por ter dado esse valor diferente. A primeira delas seria que, ao realizar a conta, o Jenkins mexe levemente na estrutura da molécula, e com isso há um valor diferente da energia, e, consequentemente, um valor diferente das porcentagens da conformação alfa e beta, e por conta disso pode ter dado um pouco diferente da literatura. A outra hipótese seria que as condições da literatura são muito específicas. E talvez nesses parâmetros que a gente usou não esteja se assemelhando tanto, e com isso o valor deu bem diferente. Então, nas próximas, pode achar um parâmetro que seja bem mais próximo ou acrescentar mais possibilidades ali, para que esse valor seja bem mais semelhante. Essas são as nossas referências. Obrigado pela atenção. É isso.